Boa noite a todos. Tudo bem? Laís. Pô, eu tô sempre invertido nesse negócio aqui, então. Tá, desisti. Pessoal, tem ali um negócio nas notas compartilhadas, eu tava olhando antes, acho que é para os alunos assinarem ali. Não sei bem do que se trata, mas é meio que uma lista de chamada, então se quem tá entrando aí puder assinar, ajuda. Laís. Uhum. Então tá, gente. A última aula foram trabalhados alguns conteúdos, tá? O último conteúdo trabalhado foi a Guerra do Paraguai. E é a partir da Guerra do Paraguai que a gente vai começar a aula de hoje. Mas de algumas características específicas ali do fim da Guerra do Paraguai, tá? De algumas consequências. Uma das consequências do fim aí da Guerra do Paraguai foi o fortalecimento do exército, tá? Porque antes da Guerra do Paraguai, a gente não tinha um exército fortalecido, um exército bem estruturado. A gente tinha uma Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, ela era muito mais formada a partir dos grandes proprietários, né? Essa Guarda Nacional, na verdade, atuava em defesa da propriedade desses proprietários. Então, muitas vezes, esses soldados perseguiam escravizados para defender a propriedade dos senhores, né? Era assim que atuava a Guarda Nacional no Brasil. Só que com a guerra, o que aconteceu é que cada vez mais foi precisando de voluntários para atuar no conflito, né? No começo até tinha bastante voluntários para a guerra, porque era visto como sinônimo de patriotismo, tu te voluntariar à guerra. Só que, cara, essa guerra durou muito mais tempo do que o Brasil achou que ia durar, custou muito mais dinheiro e foi terrível, assim, muita gente morreu dos dois lados, né, mas principalmente do lado do Paraguai, que foi destruído, e acabou que a guerra foi perdendo o apoio, né, da população no Brasil. Então, cada vez menos tinha voluntários para a guerra. Tanto que o Império teve que estabelecer o alistamento obrigatório, tá? E o que acontece? Cara, tu é um senhor, tu tem uma fazenda, e aí vem uma guerra, tu vai querer ir para a guerra, tu vai querer ir morrer lá para lutar em prol de sei lá o quê? Não. A elite não queria ir para a guerra. A elite, na verdade, mandava seus escravizados para a guerra. E aí isso começou a gerar um baita debate entre os políticos do Império, porque parte da elite queria mandar esses escravizados para a guerra, porque o escravizado não tem valor como uma pessoa branca, na visão deles, né? O escravizado é desumanizado, então ele pode ir para a guerra, ele pode morrer, ele pode sofrer. E parte da elite não quer mandar o escravizado para a guerra porque o exército, né, que agora estava sendo formado, se tornaria um exército negro. E essa seria a imagem do exército brasileiro, né? E quanto mais homens negros fossem para a guerra, fossem libertados, né, do seu trabalho escravizado para ir para a guerra, mais tu ia ter esses homens circulando depois no Império. Então a elite, ela começa a entrar em conflito, assim, vários grupos da elite em prol desse tema. O que acontece? Quando a guerra acaba, o que vai acontecer com o general branco que foi lutar na guerra? Ele vai virar herói, né? O Império vai colocar essa gente enquanto um grande herói que foi defender a pátria. Então vai surgir aí o general Caxias, o general Osório, vão surgir estátuas para comemorar aí, para fazer, na verdade, para homenagear, né, essas figuras. Só que o que acontece com o cara que era escravizado e foi obrigado a ir para essa guerra? Ele volta para o seu país e o seu país continua sendo um país escravista.
tá? Então, eu acho que, assim, para a gente ilustrar essa situação, eu gosto de usar, né? Eu e o Luiz, a gente gosta de usar essa imagem. Ela é uma imagem de 1870, que foi publicada em um jornal, né, no Rio de Janeiro, no Vida Fluminense, o nome do jornal. E ela é uma imagem, uma ilustração criada pelo Angelo Agostini, que era um italiano que morava no Brasil na época, que ele era abolicionista. E logo embaixo dessa imagem tem uma pequena descrição do que está acontecendo, né? Então tem ali a imagem e embaixo diria o seguinte: cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e liberado o povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. O que acontece? Esses homens negros foram para a guerra, muitos morreram, muitos voltaram com muitos problemas, machucados, e eles vão voltar com condecorações no peito por ter lutado nessa guerra, por ter defendido o Brasil, só que eles continuam dentro de um império escravista. Olha essa situação que grande paradoxo, né? Tu tem um homem livre que lutou por esse império, só que esse império continua sendo um império escravista. Então, quando ele volta para ver a sua mãe sendo torturada, a sua mãe sendo espancada no tronco. E aí, a Guerra do Paraguai, toda essa situação desses homens negros, e a situação que a população negra está passando no império, vai cada vez mais virar assunto político entre os partidos, entre os políticos. Isso vai dar um gás no abolicionismo. Pode passar para mim, Luiz? Só que a gente tem que entender, antes de entrar em abolicionismo em si, que houveram ao longo do tempo leis que tinham o intuito, na verdade, de abolir a escravidão de forma gradual, tá? Só que na prática, essas leis elas não trouxeram uma melhora da condição dos escravizados, não, Luiz? É isso aí. Bom, pessoal, então, trazendo o que a Laís acabou de nos contar, a gente pode fazer uma correlação da Guerra do Paraguai com trazer mais perto, ainda mais perto, da realidade nossa. Por exemplo, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Muitos charqueadores, senhores de escravos, eles mandaram os seus escravizados como se fosse para ocupar o seu lugar no conflito, enquanto eles continuavam cuidando das suas charqueadas, das suas fazendas, com a promessa, que no caso, na Guerra dos Farrapos eram os lanceiros negros, com a promessa de alforria após a guerra. Mas tem episódios, não sei se a gente vai entrar em Guerra dos Farrapos mais à frente, eu acho até que não, porque é pouco cobrado no vestibular nacional. Os lanceiros negros, eles são, a maioria são mortos, eles são emboscados em várias batalhas, e enquanto isso, os senhores de escravos, eles continuam, de escravizados, né, eles continuam nas suas fazendas, nas suas charqueadas, se aproveitando da mão de obra que eles têm para lutar no lugar deles. Então, agora, que a Laís comentou, que a gente enumerou aqui 7 leis que a gente pode determinar como as mais importantes desse período que a gente está caminhando rumo ao abolicionismo. Então, a lei de 1831, ela foi uma lei que ela é muito influenciada pela Inglaterra, porque a Inglaterra já estava se industrializando, a Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, como uma potência mundial de primeiro mundo já, digamos, muito mais evoluída, muito mais avançada que o Brasil, eles precisavam que os países que compravam deles e que vendiam para eles, que esses países adotassem o sistema econômico e político da Inglaterra. Então, e no Brasil isso não existia, porque ainda nessa época, 1831 até 1870, no Rio Grande do Sul, as charqueadas estavam a pleno vapor, todo mundo ganhando muito dinheiro. Os cafezais em São Paulo, meu Deus,
os engenhos no Nordeste, todos estavam ganhando muito dinheiro nessa época às custas do sistema escravista. Então, a Inglaterra tenta impor essa lei, que a lei de 1831 seria a primeira lei, antes de Eusébio de Queiroz, tentando proibir o tráfico transatlântico, que seria que quando um escravizado chega da África no Brasil, ele seria livre. Ele não poderia ser escravizado. E essa é dessa lei que vem a expressão, que vocês já ouviram, acho que pais, avós, conhecidos, falando da lei para inglês ver, ou isso é uma medida para inglês ver, porque o Brasil acatou essa lei, mas não fez nada a respeito. O tráfico transatlântico continuou e o tráfico de escravizados no Brasil, pro Brasil, então, visto isso, a Inglaterra, em 45, lança a Bill Aberdeen, que é como se fosse uma lei. O parlamento inglês lança essa lei que permite aos navios ingleses aprisionarem todo e qualquer navio negreiro no Atlântico. Então, os navios ingleses se patrulhavam o Atlântico em busca de navios negreiros. Então, quando vários navios brasileiros foram apreendidos, navios espanhóis, foram apreendidos pelos ingleses nessa época, depois que a Bill Aberdeen foi aprovada. Aí a gente chega na Eusébio de Queiroz, que foi a lei que realmente fez com que a escravidão, o tráfico transatlântico, praticamente morresse, digamos, entre aspas. Só que, com a proibição do tráfico transatlântico, o tráfico interno, o tráfico interprovincial e intraprovincial, ele aumentou absurdamente. Então, assim, no mar, acabou-se o tráfico. Mas, por exemplo, os charqueadores ricos de Pelotas, a gente iam a leilões, pessoas, os charqueadores mais pobres, que não conseguiam manter o seu negócio, porque o preço do escravizado, da escravizada tinha ficado muito maior, a lei do capitalismo, digamos assim, a lei da oferta e procura. Quando a procura está muito grande, a oferta tende a aumentar. Então, é isso aí. A oferta tá baixa, a procura tende a aumentar. Perdão, me confundi. Então, a procura dos escravistas do Brasil estava muito alta. Então, quem não tinha dinheiro não conseguia reproduzir o seu sistema, não conseguia se manter. Então, houve uma drenagem pelos ricos produtores de café, os ricos produtores de açúcar, os produtores de charque, em cima da falência de charqueadas, da falência de cafezais, que não conseguiam reproduzir o sistema escravista. Então, essas três primeiras leis, a Eusébio de Queiroz, ela auxiliou muito no tráfico de escravizados da África para o Brasil. Mas as pessoas que estavam no Brasil não sofreram, acho que sofreram uma mínima diferença, que elas simplesmente trocaram de dono. Aí é ruim falar, a pessoa trocou de dono, mas era isso que acontecia. Então, passando um pouco disso, a gente tem, caminhando agora para uma visão mais abolicionista, que o abolicionismo ele não é um negócio, tem várias, digamos, piadinhas que falam, o Dom Pedro foi sair porque ele era um admirador das artes e a princesa Isabel ficou no comando e cagou com tudo. Não é isso que o abolicionismo ele é um processo que caminha desde os anos 1850. Desde a lei Eusébio de Queiroz, a gente já vê partidários, as pessoas olhando com bons olhos para o republicanismo, que é o que vem depois da monarquia. Então, a gente tem a lei do ventre livre, que a lei do ventre livre, na minha opinião, é uma sacanagem com todo mundo, porque ela é proposta para os escravizados que nascessem no Brasil, no caso, frutos de relações, a mãe, ela pertencia ao senhor de escravo. Então, ela dava à luz a criança ela pertencia ao senhor até os seus 8 anos. Então, ele podia colocá-la para trabalhar a partir dos seus 4 anos, se ele quisesse, digamos assim. Então, depois dos 8 anos, ele podia ou escolher que o Estado pagasse indenização até essa criança completar os 21 anos, ou ele podia, agora, legalmente, utilizar do trabalho dessa criança por mais 13 anos. Então, por mais 13 anos, ele utilizaria de trabalho escravo, trabalho forçado, para suprir a sua perda por causa da lei. É como se fosse uma indenização pela pessoa que estava reproduzindo ainda o sistema escravista.
Depois disso, a lei do ventre livre, olha, a gente estava debatendo e a Laís, a gente não sabe, né, não temos muitas provas concretas se ela de fato libertou alguém. Porque após 1871, para dar 21 anos, é 1892. Isso, a abolição já tinha acontecido. Então, a gente não temos os números, não podemos dizer, não libertou ninguém, mas pouquíssimas pessoas que foram escravizadas conseguiram a sua alforria por meio da lei do ventre livre. Posterior a isso, a gente chega à Lei Saraiva, eu vou falar dela um pouquinho mais à frente. Pode falar, Laís. Também é interessante a gente pensar que a lei do ventre livre ela não passa a libertar pessoas também em 1871. A lei ela é aplicada de fato a partir de 1879, porque daí ficava decidido que ao completar 8 anos a criança poderia ser libertada, né? Então tem esse período de 8 anos até 1879, até o senhor, o dono dessa criança, porque essa criança ela é uma propriedade, ela é considerada uma propriedade, ele pode escolher, ou ele continua utilizando o trabalho escravizado dessa criança até os 21 anos, ou ele liberta em troca de uma recompensa monetária, né, vinda do Império. Então, fica muito difícil a gente saber o quanto essa lei foi efetiva, né, o quanto essa lei libertou pessoas, assim como a próxima lei que o Luiz vai explicar, né. É isso aí mesmo. Por exemplo, a lei do sexagenário. A lei do sexagenário vem a ser promulgada 14 anos depois. Então, aí a gente já está a poucos passos da abolição. Perdão. E a lei do sexagenário, ela era como se fosse uma caminhada para, aprovando essa lei, a gente vai começar a libertar todos os escravizados, claro, com indenizações e gradualmente. Então, a lei do sexagenário determinava que escravizados depois de seus 60 anos teriam a sua liberdade concedida por lei. O senhor escravo não poderia manter ele por mais tempo, 30 anos. Só que a gente tem que olhar para o outro lado da moeda também, né? Que é muito difícil essa lei ter sido efetiva, ela ter libertado pessoas, porque a maioria dos escravizados não chegava aos 60 anos. Então, a gente tem muitos relatos, por exemplo, na América, vamos pegar um contexto maior na América. Quando os espanhóis dominaram a América, dominaram os povos nativos americanos, eles fizeram o trabalho forçado por meio da mita, que os indígenas trabalhavam nas minas e a média de idade deles era de 35 anos. No máximo, assim, estourando, as pessoas que trabalhavam na mina chegavam aos 35 anos. Então, no Brasil, a gente traz para o contexto nosso, era muito difícil os escravizados chegarem a tal idade com trabalho todos os dias de 14, 16 horas diárias trabalhando. Então, é outra lei que a gente, não sei, a Laís quer complementar alguma coisa, não sei, que a gente teve muita dificuldade de ter escravizados libertados nessa época. As próximas duas leis, a Lei Saraiva, vou explicar um pouquinho mais à frente, que é mais caminhando para, mesmo sendo antes da lei de sexagenária, é mais caminhando para a república do que para a abolição. Então, e por último a gente tem a Lei Áurea, que tá a fotinho do lado de vocês aqui. Eu vou tirar o fone. Bom, então o Luiz explicou aí sobre as leis, né, que foram abolindo a escravidão aos poucos, né, mas que na verdade não tinham uma grande efetividade, assim. E aí, na verdade, o que a historiadora Angela... Falei o nome agora, Virginia. Angela Alonso, exatamente. O que a historiadora Angela Alonso ela vai dizer é que o sistema escravista ele está em declínio, tá? Principalmente ali na década de 80 do século XIX, ele está em declínio. Só que o que faz a abolição acontecer, né, de verdade, é o movimento abolicionista.
porque esse sistema escravista poderia ter permanecido mais tempo no poder, né? Mais tempo vigente. O que acontece? O movimento abolicionista, a gente vai dividir aqui em 3 fases, mas ele é anterior a essa divisão, tá? Então, essa mesma historiadora, Angela Alonso, ela vai dizer que o movimento abolicionista ele começa, na verdade, ali na década de 60 do século XIX. Porque a década de 60 do século XIX é um momento de tensão política interna e externa, né? A gente tem, por exemplo, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, a abolição da escravidão nas colônias espanholas, e isso tudo vai repercutir no Brasil. E o que acontece é que também há uma tensão entre o Partido Liberal e o Partido Conservador no Brasil, principalmente na questão da abolição, né? Então, ela consegue fazer um mapeamento de várias ações acontecendo, né? Várias ações em prol da abolição acontecendo lá desde 1868, né? Só que ela vai dividir esses 3 tempos aqui que a gente trouxe para vocês, 1878 a 1888, ali no último número está errado, né? Na última data. A nacionalização do movimento abolicionista, tá? Porque o movimento abolicionista foi um movimento social. Foi, inclusive, o primeiro movimento social do Brasil. E esse movimento vira uma pauta nacional a partir de 1878, quando o Partido Liberal, então, começa a ganhar cada vez mais poder ali dentro do parlamento. Tá? E a partir de 1868 vai começar essa primeira fase, uma fase de flores, né? Um tempo de flores. Por que tempo de flores? Porque enquanto o movimento ele está acontecendo nesse momento, o governo não está reprimindo esses atores sociais, né? Que são atores sociais principalmente da elite. Então, homens livres da elite vão começar a proporcionar movimentos e ações em prol da abolição. Reuniões públicas, vão criar panfletos, muitos autores vão lançar romances, muitos poetas vão lançar suas obras, reuniões principalmente em teatros, né? Essa fase é uma fase pacífica artística, né? Que a Angela chama. Então, essas mobilizações, elas não envolvem muito o uso da violência, porque o Estado, nesse momento, não está reprimindo esses atores sociais, não está reprimindo os atores do abolicionismo. E aí eu vou ter figuras como o Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, que são figuras muito importantes para o abolicionismo, né? O Joaquim Nabuco, ele é tido como um dos principais abolicionistas, há esse peso aí na representação dele, e na verdade ele é uma figura muito importante mesmo, mas num âmbito, numa arena específica, que é essa arena do parlamento, é uma arena política, ele está lá, ele está no parlamento, ele está inserido nesse sistema enquanto político, ele faz parte de uma elite, ele transita esse tipo de cenário. E o que acontece é que, ali em 1884, esses abolicionistas vão tentar, então, institucionalizar essa causa. O que é institucionalizar? Trazer para o âmbito das instituições, trazer para o âmbito do governo. E o que acontece? Os abolicionistas vão, então, se lançar em campanhas para tentar se eleger em cargos em diversas províncias. Em 1884, no Ceará, um presidente abolicionista assume a província. Então, cria-se um espaço no Ceará que é possível falar mais sobre o abolicionismo e se expandir mais enquanto movimento. Em 1884, quando esse político toma, né, posse, ele consegue abolir a escravidão no Ceará. Então, no Ceará, a escravidão ela acabou antes
do que no resto das províncias, assim, antes da Lei Áurea, né? Porque cria-se esse espaço. Uma estratégia do abolicionismo também é criar esses espaços livres. Só que o que acontece? E aí aqui embaixo a gente trouxe até o exemplo do Dragão do Mar, né? Que era um jangadeiro, né? Que ele conduzia navegações. E em 1881 ele organizou uma revolta, na verdade ele organizou uma greve entre os jangadeiros e ele se negou a levar pessoas escravizadas da província do Ceará para outros lugares. Assim. Ele conseguiu parar o sistema escravista ali no Ceará por alguns dias. Assim. Ele é uma figura que se torna aí um grande herói assim, para o abolicionismo, né? Cearense, que teve, então, muita importância nesse cenário. Só que aí, em 1884, como eu disse para vocês, esses abolicionistas vão tentar institucionalizar a causa, né? Conseguem no Ceará, por exemplo. Só que no âmbito nacional, o Partido Conservador, onde a maioria era contra o abolicionismo, né? Contra a abolição da escravidão, ele, de uma forma geral, ganha as eleições, tá? Só que nesse período de 1884, enquanto as eleições elas não acabaram ainda, quem está no poder é um liberal abolicionista. Ele promove uma série de reformas e ele consegue trazer essa causa abolicionista para o âmbito da instituição, né? E aí, essas reformas vão gerar uma tensão nesse cenário político e o Partido Conservador, quando assumir, né, porque ganhou as eleições, vai começar uma série de perseguições aos abolicionistas. E aí começa uma terceira fase, né? Se em primeiro momento eu tenho uma mobilização pacífica, eu tenho mais uma mobilização artística, eventos públicos para as pessoas, para tentar mudar a opinião das pessoas em prol da abolição. Depois eu tenho um momento de votos, porque esses abolicionistas vão tentar trazer para o âmbito da instituição, vão tentar se eleger. No último momento, eu tenho um tempo de balas, tá? Por quê? Porque esses membros da elite, né, os grandes senhores, os grandes proprietários vão contratar milícias para perseguir os abolicionistas, tá? Eu gosto de usar um exemplo aqui, antes da gente entrar aqui na parte final do movimento abolicionista, que é de um cara muito importante, abolicionista também, que é o Luiz Gama, tá? O Luiz Gama, ele tem uma trajetória muito triste, assim, ele foi, aos 10 anos de idade, escravizado pelo próprio pai, né, vendido como escravo pelo próprio pai. E aí, quando ele atingiu uma idade adulta, ele tentou se formar em direito, né, tentou ser advogado. Só que, é claro, ele é um homem negro e no século XIX ele não conseguiria frequentar a faculdade de Direito e se formar um advogado. Então, ele começa a frequentar essas aulas como ouvinte. E ele até consegue uma liberação para atuar como advogado, mas ele não se formou pela faculdade em si, porque o contexto não permitia, né, um homem negro se formar, frequentar essas aulas e se formar. E aí o Luiz Gama vai virar, na verdade, um Rábula, que é esse homem que não é formado, mas que atua como um advogado. E, cara, o Luiz Gama foi uma baita liderança, foi uma baita personalidade, porque além de ele atuar, ser o maior exemplo, inclusive, de assistência jurídica gratuita que a gente tem, ele libertou mais de 500 escravizados usando a lei. Ele criou uma nova forma de militância abolicionista, né? Uma nova ação ativista, que é o ativismo jurídico. O Luiz Gama usava a lei para libertar as pessoas.
Então, ele usava a lei do sistema escravista para libertar as pessoas, para tentar achar uma forma de conseguir isso, né? E ele tem uma frase que é muito repetida, assim, é muito marcante, que eu gosto de usar, assim, também como exemplo para falar de crime e resistência, que é o seguinte: o Luiz Gama vai dizer que um escravizado, quando ele mata um senhor, seja em qualquer circunstância, ele faz em legítima defesa. E aí entra numa questão muito importante, que é essa noção do crime, né? O que é o crime? O crime é uma forma de resistência, né? É claro que aqui a gente está falando do Luiz Gama atuando para conseguir a liberdade dessas pessoas, mas se a gente pensar no âmbito jurídico, né, a gente pode tentar falar um pouco sobre essa questão do crime, né? Quando o escravizado está cometendo um crime, ele está cometendo porque ele, a todo momento, está sofrendo uma violência por parte desse sistema. E essas pessoas, elas eram processadas, elas eram tanto vítimas quanto eram réus, né, nesses processos crimes, porque elas não deixaram, na verdade, de ser agentes da sua própria história. Elas não deixaram de resistir a esse sistema. Né, Luiz? Até a gente tem casos muito marcantes de crimes sendo cometidos contra senhores, contra grupos de amigos dos senhores, que vão mostrar como essas pessoas o tempo todo reivindicavam essa agência na sua própria vida, né? É isso aí. Então, pessoal, para complementar essa fala absurda da Laís, absurda de boa, a gente tem dois casos muito, muito interessantes nesse quesito dos escravizados como agentes. Não sei se o pessoal da aula de hoje estava na nossa aula temática ali, em junho, sobre escravidão. A gente comentou que muitos escravizados, como forma de resistência, eles firmavam acordos com os seus senhores. Por exemplo, no caso de Pelotas, de novo, se eu matar tantas cabeças de gado hoje, o senhor me deixa eu ter a folga no domingo, porque eu quero sair com a Maria. Entendeu? Eram tipos de negociação que os escravizados faziam para ter um pouco de vida fora do que eles viviam, né? Porque o que eles viviam não era vida. Então, eles viviam constantes abusos de trabalho, e eles, nessas questões, eles buscavam um pouco de refúgio em acordos, ou seja, na via criminal, que é o que acontece nesses dois casos. Num dos casos, os escravizados, eles se juntam, pequena, eles se juntam, se eu não me engano, em 7 ou 8, e conjuntamente, os escravizados, eles se separavam nos escravizados de campo, né, de força, de plantação, e 2 mulheres viviam dentro da casa do senhor para servi-lo lá dentro. Então, as 2 mulheres participam do crime, porque os escravizados entram na casa para matar o patrão, e quando o patrão se dá conta, quem mata ele, quem dá a primeira pancada, no caso, é a mulher, a escravizada que trabalha na cozinha para ele. Então, e esse crime ele foi muito bem planejado pelos escravizados, porque eles tinham conhecimento da lei, eles tinham conhecimento da pena que eles sofreriam, e o desejo deles era simplesmente o quê? Não queriam, nesse momento, nesse crime, eles não queriam iniciar uma revolta, uma revolução, ou eles mesmos proporem o abolicionismo no Brasil. O que eles queriam simplesmente era uma pequena melhora na condição de vida. Porque o que eles fizeram? Eles mataram o senhor, eles o enterraram, eles queimaram os pertences que estavam com ele no momento, para dar a impressão que ele tinha sumido, que ele tinha simplesmente desaparecido. Porque aí alguém viria, ele tinha um herdeiro, um sobrinho próximo, e esse sobrinho viria e tomaria a propriedade para ele, e os escravizados para ele também, porque os escravizados não fugiram. Então, eles simplesmente estavam buscando um senhor um pouco mais complacente, uma pessoa um pouco menos cruel. O senhor, ele ameaçava as suas escravizadas, por exemplo, com cartas de alforria. Ele dizia estar com as cartas de alforria deles nas mãos, mas que nunca assinaria porque eles mereceriam sofrer. Então,
o crime premeditado, ele tem um foco simplesmente na resistência e tentar um pouquinho que fosse melhorar a vida das pessoas. O final da história é que esses escravizados, uma das mulheres, ela delata todo mundo, porque ela é bastante ameaçada, e a mãe dela, que foi a mulher que matou o senhor, ela morre na prisão, né, enquanto os escravizados estão presos, e ela contrai uma doença e morre. Então, daí a filha dela mostra onde está o corpo e tudo mais, e os escravizados, os homens, que são os que planejam o crime, se não me engano, 3 dos 4 homens foram enforcados. E o outro crime, por exemplo, os escravizados fizeram frente a testemunhas, o que foi um pouco mais complicado deles tentar remediar a situação. Mas aí, por outro lado, eles já tinham conhecimento da lei, eles sabiam o que eles estavam fazendo. O crime ele foi premeditado igualmente, que os escravizados eles entraram, eles eram em 4 homens, eles entraram na casa do seu senhor, que ele estava tendo uma janta com amigos, e eles matam o senhor. Mas aí o senhor estava com a sua família e amigos. E os outros escravizados, inflamados pelo sofrimento que eles passaram em todos os anos, alguns deles tentam partir para cima de outras pessoas, mas o líder do movimento, eu não lembro agora o nome dele, ele proíbe os outros amigos, os outros escravizados, de fazerem mal às outras pessoas, porque o objetivo deles era simplesmente matar o seu senhor e entregar-se à polícia de forma pacífica para julgamento. E eles também, então, são enforcados. Então, é nesses sentidos que a gente vê as várias formas de resistência que, conforme a Laís disse, elas vão trazendo como se fossem pequenas migalhas, migalhas no bom sentido, pequenas migalhas para a questão da Lei Áurea, que ela vai ser aprovada em 1888. Laís. Tu volta um pouco para mim? Sim. Bom, então essa última fase, né, o Luiz deu exemplo aí de 2 crimes, né, essa última fase, tempo de balas do movimento abolicionista, então ela é marcada pela ascensão do Partido Conservador ao governo, né, e aí começam essas perseguições aos abolicionistas. Esses crimes começam a ser cada vez mais recorrentes nessa época, porque se no primeiro momento o movimento abolicionista agia de forma pacífica porque o Estado não estava perseguindo esses agentes, nesse tempo, né, em que começam essas perseguições, os abolicionistas vão começar, então, a responder com violência também, né? Se eles sofrem violência, eles vão responder com violência. Então, vão começar cada vez mais esse estado de caos, assim. Os abolicionistas vão começar a ir nas fazendas, incentivar as fugas, criar rotas para essas pessoas fugirem. E nesse âmbito é interessante que a gente entenda figuras como o André Rebouças, que é, segundo a Angela Alonso, o principal abolicionista, né? O principal nome do abolicionismo é o André Rebouças, na verdade, porque o André Rebouças, ele é um homem da elite, né? Ele é um homem negro da elite, e ele consegue transitar por todos os caminhos. Por quê? Sendo da elite e sendo engenheiro, ele tem muitos contatos, tanto dentro do Império quanto no exterior. Então, ele pode conseguir respaldo internacional, ele pode fazer logo, né, uma ligação entre os grandes abolicionistas da elite e o governo, né, e políticos do governo. Ele consegue fazer essas redes, né, de interação. E é graças a essas figuras que o abolicionismo vai conseguir ganhar força enquanto um movimento social, enquanto esse primeiro movimento social brasileiro. Em 1885 e 87, então, acontece esse momento de terror em que a situação ela é quase de uma guerra civil. E é em decorrência disso que a discussão sobre a lei ela vai ser adiantada. Essa abolição é adiantada pelo movimento abolicionista, porque a gente quase teve uma guerra civil por conta
desse conflito entre abolicionistas e membros do Partido Conservador que eram contra o abolicionismo. E aí a gente, então, tem a Lei Áurea, né? Qual é a ideia da Ângela Alonso ao falar do André Rebouças, ao trazer o abolicionismo como um movimento social? É tentar tirar esse estigma que tem sobre a abolição de que ela foi um presente da coroa para os escravizados, né? Que então a princesa Isabel teria concedido esse presente aos escravizados, a grande redentora, enfim. Se a Lei Áurea foi assinada, se a abolição foi possível, foi porque houve muita pressão dos escravizados que faziam suas revoltas, pressão do movimento abolicionista a partir de 1868 até 88, e é isso que faz a escravidão ser abolida, de fato, e não o simples decreto vindo da coroa, tá? Até porque, embora o Dom Pedro, né, Dom Pedro II, pai de Isabel, fosse abolicionista, se declarasse a favor dessa causa, ele nunca utilizou o poder de imperador, o poder moderador, em prol da causa abolicionista. Então, é importante que a gente tire a gente consiga abolir essa imagem da abolição, desse processo de abolição, enquanto algo vindo exclusivamente ali da coroa como um presente para os escravizados. Tá. Não, Laís, sensacional. Eu vou passar então para a parte da crise do Segundo Reinado e a proclamação da República, porque não tem mais o que acrescentar aqui, né? Sensacional. Então, pessoal, aqui a gente golpe da República, né? Na crise, né, do Segundo Reinado, e o que levou o Segundo Reinado a acabar e termos o golpe da República. A gente elencou aqui 3 pontos principais que foram essenciais para essa questão, que foi a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, em 1873. Eu não coloquei aqui, mas eu coloco no chat. E o grosso do Partido Republicano Paulista, ele era a burguesia cafeeira. Então, isso já vinha, sabe, como se fosse raspando um pouco do símbolo da coroa. Porque o que dava respaldo para a coroa? As elites. E quando as elites começam a questionar, ou a coroa passa a não satisfazer os pedidos da elite, então a elite vai começar a ficar um pouquinho mais receosa. Por exemplo, São Paulo, os paulistas, eles alegavam que a economia paulista, os cafezais, eles davam muito para a economia brasileira, mas eles não recebiam isso de volta em benefícios. Então, eles vão começar a partir para o lado do republicanismo, que pode a eles, à frente, por exemplo, a República do Café com Leite, que a gente vai ver nas aulas, políticas e econômicas. Então, o Partido ele no caso, ele pregava a federação. O que é a federação? A federação seria a descentralização de renda e o controle da política bancária das províncias. Eles queriam, como presidente da província, os presidentes da província, mandar as economias da corte, Pode falar, Laís, eu vi que tu... Ah, tá. Estão me escutando bem ou tá travando o áudio? Não sei se é só para mim. Escrevam, podem escrever aí, se tá ruim. Talvez seja só para mim. Tá. Laís, tu consegue desligar a câmera? Só para ver se é isso. Desculpa. Não, só para ver se é isso, qualquer coisa tu volta. Se continuar travando, vocês me interrompam aí. Dá para ouvir melhor agora? Como é que tá?
Senão eu desligo a câmera também. Tá. Então, a gente chega. O Partido Republicano, então, ele vai pregar a federação. Então, a federação são esses três itens essenciais: o controle da política bancária pelas províncias, a descentralização de renda e o controle da imigração. Que a imigração vai ser muito importante para depois, para o fim para o abolicionismo. Então, quando o abolicionismo ocorre, que é logo após isso que a Laís explicou da Lei Áurea, a gente vai começar a ter a formação do racismo estrutural no Brasil. Por quê? Porque, vou dar dois exemplos aqui. No Nordeste, quando quando temos o fim da escravidão, a grande maioria dos escravizados, agora ex-escravizados, eles ficam dependentes quase 100% dos seus senhores. Então, eles precisam dos senhores para sobreviver. Em outro caso, por exemplo, na contramão, nós temos São Paulo. São Paulo, após o fim da escravidão, por que o PRP queria controlar a política de imigração? Porque mais de 80% dos funcionários agora que ocupavam o lugar dos ex-escravizados eram imigrantes. Então, os imigrantes vêm, eles tomam o lugar agora dos escravizados e a gente tem a estima do homem negro como Dio e em sua violência. Então, o PR queria controle da imigração. Tá trancando de novo. Peraí. Agora pode. Então, o PRP ele queria controlar a sua obra. E o estima contra a população negra, resquícios hoje. Quando ruim. Professor, continua ruim. Eu vou dar uma saída já. Voltei. Me escutam bem? Não sei se agora deu. Vamos falando aí, daí. Tá, fechou então. Eu não vou ligar a câmera, então vou voltar um pouquinho. Então, após a Lei Áurea, a gente tem um princípio do racismo estrutural contra a população negra, visto que o que acontece? Quando a Lei Áurea ela é promulgada, no Nordeste, por exemplo, a maioria dos agora ex-escravizados, eles ficam completamente, se não 100%, ou quase completamente, ou sempre, quase 100%, dependentes dos seus ex-senhores para sobreviver. Então, e em São Paulo, como o PRP, ele queria, por meio da federação, controlar a política de imigração, era porque quando os ex-escravizados, a população negra, a população preta, sai de cena como seus trabalhadores trabalhadores de graça, de mão de obra forçada, os imigrantes tomam 80% desses lugares, desse trabalho. E a gente tem o estigma do homem negro, do homem preto, como um homem vadio, que não gosta de trabalhar e propenso à violência. Então, a gente tem resquícios disso, mas na minha opinião, até os dias de hoje. Por quê? Muitas vezes a gente vê, muitas vezes não, a grande maioria das pessoas, por exemplo, que moram às margens da sociedade, são pessoas negras. E isso vem desde da abolição da escravatura, da escravidão, porque a gente falta muito no Brasil uma política de memória, para a gente relembrar tudo o que aconteceu e para a gente ter uma... Porque, assim, quem ela falou, não foi um presente,
foi o resultado de várias lutas, mas após a abolição da escravidão, a gente não houve por meio do Estado, a gente não viu por meio do Estado uma política de reintegração, por exemplo, da população agora ex-escrava. Então, a gente não tem oportunidade de trabalho, a gente não tem oportunidade de saúde, a gente não tem oportunidade de educação para as pessoas negras. Eles simplesmente foram sobrepujados para a próxima leva de trabalhadores, que agora, em grande parte, eram os imigrantes. Tem um incentivo muito grande para a imigração para o Brasil, para vir trabalhar nos cafezais, nos engenhos. Então, essa é uma das questões, dos resquícios do fim da escravidão também. Passando para o seguinte, eu vou tentar ligar a câmera aqui. Para o seguinte, é o desentendimento com a igreja, que essas coisas vão começar a desgastar a coroa com a população. Então, se começar a travar de novo, me avisem, por favor. Então, o desentendimento com a igreja, ele se baseia principalmente no Concílio do Vaticano. Por quê? Após o Concílio do Vaticano, a gente tem a determinação que o Papa é infalível em suas determinações, a infalibilidade do Papa. Então, e por causa disso, no Brasil, por exemplo, ele reflete nos padres e nos sacerdotes, eles sendo muito mais rigorosos, por exemplo, nos ensinos religiosos, nos ensinos cristãos no Brasil. E o conflito que desencadeia esse grande desgaste é com o Visconde do Rio Branco, porque ele era maçom, e o Dom Vital, o bispo de Olinda. O bispo ele proíbe maçons de entrarem nos círculos religiosos, e isso gera uma briga ferrenha que só vai ser resolvida, isso foi em 1870, ali no começo, 1870, 71. Isso só vai se resolver lá por 1074, 75, porque após isso, o Visconde do Rio Branco manda prender o bispo Vital, e o desgaste começa a se acentuar ainda mais, até que é resolvido em 74, 75, com o gabinete do Visconde do Rio Branco sendo deposto e os padres anistiados, e a permissão dos maçons de frequentarem os âmbitos da igreja. Abaixo, a gente tem o desgaste mais importante para esse golpe da República, que é o desgaste com o exército. Eu coloquei várias coisas assim, vamos lembrar o que a Laís falou no começo da aula. Após a guerra, após a saída de Dom Pedro I, ali pelos anos 1830, o exército ele não tem mais tanta importância, porque ele era visto como a maioria dos homens componentes do exército, eles eram vistos como participantes em manifestações contra a coroa, por exemplo. Então, ao desmantelamento da corporação para a criação da Guarda Nacional. E nesse meio tempo, ainda a Marinha ganha muito prestígio, então que pode gerar uma pequena rivalidade entre as duas corporações. Então, até a gente tem a Guarda Nacional, após e depois da Guerra do Paraguai, e também com a introdução, por meio do Benjamin Constant, que vai dar aulas nos cursos militares, nas escolas militares, a gente tem uma introdução muito forte do positivismo no Brasil, que era um positivismo que agrada muito os militares, por ser um positivismo da reforma, mas por meio dos conservadores, que seria ainda um investimento na indústria, e um pouquinho mais na tecnologia, e em conjunto a isso, a expulsão dos parlamentares tradicionais. Então isso agradava muito ao exército. E após isso ainda a gente tem a treta do Sena Madureira, que era um tenente-coronel com a coroa, porque ele era um tenente-coronel no Rio de Janeiro, então que era o ponto mais alto que você podia chegar, visto que o Rio de Janeiro era a sede da coroa. Ele convida um dos jangadeiros, lembra que a Laís falou, do Dragão do Mar, das lutas do Ceará contra a escravidão. O Sena Madureira, ele convida um jangadeiro para vir treinar, para vir conhecer a escola de tiro, né, do exército no Rio de Janeiro. Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II. Isso deixa o Dom Pedro puto da cara. E ele transfere, o Sena Madureira, ele é transferido para o Rio Grande do Sul. Então, já começa um desgaste, já começa uma fricção ainda maior por causa dessas pequenas coisas. E daí, por causa disso, o Sena Madureira, ele publica no jornal A Federação, que era um jornal republicano, e aí, logo depois disso, o ministro da Guerra proíbe os militares, de qualquer instância, a debaterem sobre a corporação do Exército. E a coroa via imprensa, então fica expressamente proibido. Isso gera mais desgaste, mais atrito entre a coroa e os militares,
que vai acontecer a fundação do Clube Militar de 1887. E antes um pouquinho do Clube Militar, o Deodoro da Fonseca, que, se não me engano, ele era o presidente da província do Rio Grande, nessa época, essa eu não tenho muita certeza, mas acontece que o Deodoro da Fonseca se recusa a aceitar essa determinação de proibir os militares de debaterem sobre o exército na imprensa. Então, após a gente ter a criação do Clube Militar, em 1887 foi um clube que o Deodoro da Fonseca presidiu para defender os interesses dos militares na coroa e os seus interesses eleitorais e políticos. E para acabar, no caso, os atritos, o Dom Pedro, ele nomeia o Visconde do Ouro Preto para ser ministro da guerra. E o Visconde do Ouro Preto, ele nomeia para ser presidente da província do Rio Grande do Sul um inimigo pessoal do Deodoro da Fonseca. Então, isso, em conjunto com uns murmurinhos aqui, uns burburinhos ali, eles fazem com que Deodoro da Fonseca, eu digo, Rui Barbosa, Benjamin Constant, fazem com que Deodoro da Fonseca parta em marcha para depor o ministro da guerra. E isso acontece dia 15 de novembro de 1889, que a gente tem um conflito de fontes aí, que uns determinam que o Machado de Assis, o Deodoro da Fonseca, ele vai apenas para depor o ministro da guerra, e outros já determinam que é a proclamação da República ali naquele 15 de novembro. Mas, após esses acontecimentos, a monarquia, o segundo reinado, ele está fadado ao fracasso, e isso vem a acontecer. Eu não consigo passar o slide aqui, para quem passou a apresentação. Vitor, tu consegue passar? Acho que não dá tempo, Luiz, porque é 8h11, tem 4 minutos. Acho que dá pra gente fazer uma questão, o que tu acha? Uma questão meio rápida. Tu lê aí? Claro, passa aí que eu leio. Lê que eu comento, então. Uhum. Então, acho que aproximou aí, sem querer. Peraí. Outra. Aí, foi. Qual pessoa que tô controlando esse negócio? Então, a questão 44, pessoal, no Enem 2013. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. E aqui quem escreve esse textinho é o Joaquim Nabuco. Foi trazido na aula de hoje. Então, vou ler aqui rapidinho, aí vocês já podem colocar, se alguém quiser responder antes da gente explicar ela, vocês têm 2 minutos. Fechou? No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual, letra A, copiava o modelo haitiano de emancipação negra, lembrando que no Haiti houve uma guerra civil. B, incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Letra C, optava pela via legalista de libertação. Letra D, priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. E letra E, antecipava a libertação paternalista dos cativos. Alguém quer arriscar? Alguém já sabe? Aí pode colocar aí no chat que a gente já responde. Tem que fazer enquete, né? Eu não sei fazer. Eu sei fazer. Agora vem. Vem. Deu, parei de tossir. Elísia, chuta aí, por favor. Elísia, essas questões também são muito bagaceiras, né? Me desculpa. Mas eu acho. Cara, é que assim, o negócio do Enem é que as questões, eu acho que elas não são difíceis, por exemplo, como dos outros vestibulares, que elas são questões mais específicas, de história mesmo. A questão do Enem é que ele te cansa, ele te mata no cansaço. Tipo, tu vai chegar
Olha, pensa aqui, tu já leu 43 questões, vamos colocar. E as questões de história, geografia, filosofia e sociologia, elas são puro texto ou interpretação de charge. Então, tu chega aqui, tu tá cagando pro negócio, sabe? É um negócio que ele te mata no cansaço. Tá, ninguém respondeu, né? Aham, tu tá Agradecemos. E a Laís aí, ó, ali, ó. Agora eu vi o da enquete, foi mal, galera. A Laís, então, vai responder. Cara, na real, assim, olha, a chave para entender essa questão tá bem aqui, ó. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças da cidade que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade, tá? Então, o Joaquim Nabuco, ele é uma personalidade que vai atuar no parlamento, né? Ele faz parte dessa elite política brasileira. E o que acontece? Ele está falando que as outras formas ali de abolicionismo, embora elas sejam, né, válidas, porque em várias outras obras ele vai falar de outros abolicionistas, ele diz que, cara, é ali na luta no parlamento é que a gente vai decidir se a abolição vai acontecer ou não. Então, o que acontece? Copiava o modelo haitiano, a primeira alternativa. Cara, impossível, porque no Haiti houve uma guerra. A abolição acontece porque a população escravizada se revolta, que há uma revolução e há essa guerra que então acaba com a escravidão no Haiti. Então, impossível será. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais, né? Essa é uma prática, na verdade, inaugurada aí pelo Luiz Gama, né? Porque o Luiz Gama ele vai atuar nesse âmbito jurídico, ele vai atrás, ele vai defender as pessoas de processos, ele vai tentar comprar a alforria de muitas pessoas. Então, esse âmbito jurídico, ele não é o âmbito do Joaquim Nabuco em si. Optava pela via legalista de libertação, né? Voltamos nessa. D. Priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. De jeito nenhum, né? Joaquim Nabuco não defendia essa ideia de indenizar os senhores, enfim, porque há também essa cisão assim, entre os políticos de que se a escravidão vai acabar, então tem que haver um pagamento para os senhores para que eles não sejam tão prejudicados, a economia não seja prejudicada, né? Enfim, os abolicionistas vão lutar para que isso não aconteça, né? Priorizava a negociação, tá, ok, antecipava a libertação paternalista dos cativos. Não, a atuação aqui na Nabuco e o que o texto fala é que é no âmbito do parlamento, é dentro da instituição política que isso vai acontecer, é por meio de uma lei. Então, é uma via legalista de libertação que ele defende. Então, só pode ser a alternativa C. E aí, aqui a gente já passou do horário, né? Tem que parar de gravar. Mas um último comentário é que o Luiz estava comentando aí que a Lei Áurea, ela vai ser, então, ela vai acontecer, né? Vão decretar a Lei Áurea, né? E os escravizados não vão ter nenhum tipo de suporte do governo, tá? E foi muito por causa dessa pressão que essa ação foi tomada, mas ela foi tomada de qualquer jeito, né? Então, essas pessoas ficaram sem assistência, e a parte que o Luiz comentou com vocês aí de uma mão de obra imigrante no Brasil, ela tem sentido, ela é de propósito, né? Porque agora, para as próximas aulas que a gente vai ver, né, o pessoal vai retomar com vocês, essa mão de obra que vem do exterior, ela vem com o propósito de embranquecer essa população. Vão se incentivar cada vez mais imigrantes a entrarem aqui para que hajam relações entre ex-escravizados, entre pessoas negras
e pessoas brancas, porque a elite do Brasil quer que o Brasil seja um país branco. Porque só assim seria um país digno. Então, nas próximas aulas, o pessoal vai tratar um pouco mais com vocês sobre essa questão, assim. Acho que paramos por aqui, né? Porque até a gente passou 5 minutos. Acabamos. Pessoal, então, muito obrigado para quem esteve na aula. Se tiverem perguntas, coisas, na próxima aula vocês podem fazer, podem deixar aqui, podem nos mandar e-mail. Então, nós estamos à disposição e muito obrigado para todos que assistiram. Beijo, até. Beijos.